Sabia que você pode fazer um backup completo do seu sistema Linux e manter ele atualizado no Google Drive? Pois é, além disso ser possível, é muito mais fácil do que você imagina. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o DJDup Backup, um aplicativo de backup para Linux que permite você fazer backup do seu sistema inteiro e manter ele em um servidor remoto, seja Google Drive, OneDrive ou qualquer outro servidor remoto. E é muito mais simples do que você imagina. O DJDup Backups está disponível no repositório de algumas distribuições Linux e lá no FlatHub. Então, se você ainda não tem o Flatpak e o FlatHub instalado aí na sua máquina, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição que a gente tem um vídeo ensinando a instalar em basicamente qualquer distribuição. Depois disso, é só você entrar na loja de aplicativos da sua distro, pesquisar por DJDup e você já vai achar essa aplicação aqui. Clicando aqui embaixo do botão de instalar, a gente consegue ver inclusive que ele está disponível como Flatpak lá no servidor do Fedora, está disponível como RPM no servidor do Fedora e também está disponível no FlatHub. Aqui a gente vai instalar a versão do FlatHub, então é só selecionar essa versão e clicar em instalar. Quando você abrir a aplicação pela primeira vez, ele vai cair nessa tela aqui. Ele fala boas-vindas ao Backups. Ele tem basicamente dois botões, ou para você criar o seu primeiro backup, ou para você restaurar de um backup anterior. Se você já utilizou essa aplicação, você consegue restaurar através desse segundo botão. Mas aqui no nosso caso, a gente vai criar o nosso primeiro backup. Então é só clicar nesse primeiro botão e ele vai abrir essa janela aqui, ó, fazer backup. Ele vai falar basicamente, ó, você pode definir quais são as pastas para fazer backup e quais são as pastas para ignorar. Por padrão, aqui a pasta para fazer backup é a minha pasta pessoal, que é basicamente aquela barra home onde fica a grande maioria dos seus arquivos pessoais. Se você quiser remover ela, por exemplo, e só fazer backup da sua pasta de downloads ou da sua pasta de documentos, de música, você pode fazer aqui. Você pode remover essa pasta, você pode clicar aqui no mais e adicionar literalmente qualquer pasta do seu computador que você quiser fazer o backup. Se você quiser também, além do barra home, fazer backup de alguma outra pasta que não está ali dentro, você também vem nesse mais e seleciona a pasta por aqui. Que no meu caso eu vou cancelar, eu vou deixar a pasta pessoal e depois ele tem aqui algumas pastas para ignorar. Por padrão, ele está a lixeira e a pasta de downloads. Geralmente as pessoas não têm coisas muito importantes na pasta de downloads, então ele coloca aqui para ignorar. Se você é uma daquelas pessoas que mantém vários arquivos importantes na sua pasta de downloads e não organiza em outras pastas, eu recomendo que você tire ela daqui para fazer backup dessa pasta também. Mas se você quiser, você pode deixar aqui para ignorar ela ou não. E a pasta de lixeira também, porque geralmente se você já jogou alguma coisa na lixeira, você já não quer aquele arquivo, então não faz sentido esse arquivo estar dentro do seu backup. Mais uma vez, se você quiser ignorar alguma pasta, se você tem, por exemplo, uma pasta de ISOs, de sistemas, que você pode simplesmente baixar de novo, você pode vir aqui e adicionar algumas pastas específicas que você quer que esse backup simplesmente ignore. Aqui no meu caso eu também vou manter esse padrão, vou deixar para ignorar a lixeira, ignorar a pasta de downloads e vou clicar em avançar. Aqui é onde você escolhe onde que vai ser salvo esse backup. Por padrão aqui ele está selecionado o Google Drive, mas aqui você tem algumas opções. Você tem como salvar no Google Drive, no OneDrive, num servidor de rede ou numa pasta pessoal. No Google Drive e no OneDrive, você só tem que ficar muito atento que você precisa ter espaço livre do tamanho desse backup aqui. Se a sua pasta home tiver 300 GB, por exemplo, você tem que garantir que você tenha 300 GB disponível lá no seu Google Drive, senão isso aqui não vai dar certo. Aqui o backup do Google Drive e do OneDrive, eu recomendaria se você for fazer backup de pastas mais específicas, tipo pastas de documentos, pastas de música, alguns arquivos assim que caiba tranquilamente no seu Google Drive. Se você for fazer da sua pasta home, eu não recomendaria nenhuma dessas duas opções, mas vai muito de cada um. Depois, você tem uma opção aqui de servidor de rede, então se você tiver um NAS na sua casa, por exemplo, ou algum outro tipo de servidor, você pode utilizar ele para fazer o backup do seu computador. Ele sempre vai estar automatizado ali e você vai ter sempre um clone do seu computador lá no seu NAS ou no seu servidor, e se tiver algum problema com o seu computador, você consegue simplesmente restaurar esse backup. Por último, tem essa opção aqui de pasta pessoal, que eu tomaria um pouco de cuidado, porque aqui ele está fazendo um backup do seu computador dentro do seu próprio computador. Então, se pifar o seu computador, e se for um notebook ele for roubado, por exemplo, você vai perder não só os seus arquivos, como o seu backup também. Então, isso aqui eu só recomendaria em casos muito específicos. Mas aqui, para fins de teste, eu vou colocar essa opção aqui de pasta pessoal.
E depois aqui dentro, você pode selecionar o nome dessa pasta. Aqui, se você selecionar Google Drive, você também define o nome da pasta. Então, lá no seu Google Drive, você pode ter uma pasta backup e dentro dela ter todo o backup do seu computador. Aqui no meu caso, eu vou manter pasta pessoal. Eu vou alterar isso aqui para backup. Depois, nesse botão aqui do lado, eu posso selecionar aonde eu vou fazer o backup dessa pasta. Aqui eu vou querer dentro da minha pasta de documentos. Vou clicar em selecionar e vou clicar em avançar. Agora ele está perguntando se eu quero proteger o meu backup com uma senha. Ele fala, você precisará da sua senha para restaurar os seus arquivos. Você pode querer anotá-la. Então, se você tiver arquivos pessoais mais delicados, eu recomendo que você proteja aqui o seu backup com uma senha, mas muito cuidado, não se esqueça de anotar essa senha em algum lugar seguro, porque se você perder essa senha, você vai perder o seu backup. Aqui no meu caso, eu vou colocar uma senha simples, vou colocar 123. Obviamente, eu não recomendo que você utilize a senha 123, use uma senha segura e salve ela em algum lugar seguro. Mas se você estiver fazendo backup de alguma coisa que não tem muita importância, você pode inclusive tirar a senha aqui e ter um backup totalmente sem senha. Depois ele tem um botão aqui embaixo de lembrar a senha, isso aqui vai totalmente da sua preferência, eu vou deixar desmarcado e clicar em avançar. E aqui ele já vai começar a fazer o backup para mim. Ele fala, ó, verificando, criando o primeiro backup. Isso pode demorar um pouco. Então ele já vai começar a fazer o meu backup aqui. Se a gente clicar aqui em detalhes, a gente consegue ver tudo que ele está fazendo. Isso aqui, dependendo do tamanho dos arquivos que você estiver fazendo backup, vai demorar bastante. Então eu recomendo que você faça isso quando você tiver com tempo de sobra e relaxa, vai fazer um café, vai fazer um lanche e só espere ele fazer o trabalho dele sozinho aqui, que ele vai fazer tudo e depois é só você prosseguir com esse backup. Depois que você realizar o primeiro backup, ele vai cair nessa tela aqui, onde tem uma visão geral. Ele fala, fazer backup automaticamente, o próximo backup será daqui 2 dias a partir de agora. Então você pode fazer um backup automatizado, ele sempre vai ser atualizado, seja no seu Google Drive, no OneDrive, ou onde você selecionou, então você consegue fazer isso aqui de maneira muito simples. Aqui no meu caso eu vou marcar para ele fazer esse backup automaticamente, e aqui ele fala, o backup mais recente é de hoje. Se eu quiser forçar um backup, eu tenho esse botão aqui embaixo também de fazer backup agora. Depois, eu tenho esse outro botão aqui de restaurar. Então, se eu quiser restaurar esse backup, é só eu vir por aqui, ele vai verificar os meus arquivos de backup, inclusive eu consigo ver todos os meus arquivos aqui, e eu posso, inclusive, restaurar só um arquivo se eu quiser, por exemplo. Eu fiz um backup da minha pasta home inteira, mas se eu quiser restaurar só um arquivo que eu acabei fazendo besteira, por exemplo, eu posso vir aqui, selecionar só esse arquivo e restaurar ele. Depois, a gente tem mais algumas configurações que a gente pode alterar aqui para ficar mais do seu gosto. É só a gente vir aqui nesse menu da direita, clicar em preferências. Aqui essa primeira aba é a aba de geral e aqui a gente seleciona o armazenamento do nosso backup. Lá atrás a gente selecionou qual era o tipo de armazenamento, mas se você quiser mudar, você pode vir aqui, selecionar qualquer outra opção, mudar o nome da pasta, quando você quiser. Depois tem essa opção aqui de agendamento. Ó, a gente pode marcar ou desmarcar o backup automaticamente por aqui. E aqui tem uma opção bem bacana que não tinha lá naquela outra tela, que é a frequência do backup automático. Eu posso definir que esse backup seja feito diariamente, a cada 2 dias, 3 dias ou semanalmente. Dependendo da variação desses seus arquivos, se você altera eles com frequência, todo dia, ou se você altera ele com menos frequência, você consegue mudar aqui a frequência do seu backup também. E aqui ele pergunta, ó, se você quer manter esses backups para sempre, por pelo menos 1 ano, 6 meses ou 3 meses. Se você está utilizando o Google Drive ou OneDrive, que o espaço é ilimitado e é pago, eu recomendo que você deixe esses backups por menos tempo, porque senão ele vai ficar cheio rápido e vai ficar muito caro essa brincadeira. Mas se você está utilizando um NAS ou um outro servidor local e você tem muito espaço de sobra, aí vai da sua preferência se você quer deixar 1 ano, para sempre, vai muito do seu gosto e da sua necessidade. Aqui no meu caso, eu vou manter para pelo menos 3 meses. Depois, a gente tem a opção aqui de pastas, e a gente consegue alterar aquilo que a gente tinha mexido lá no início, que são as pastas para fazer backup e as pastas para ignorar. E por último, a gente tem essa opção de labs, que são ferramentas experimentais. Por enquanto só tem uma opção aqui, que é se você quiser utilizar o Restic ao invés do Duplicity. Basicamente, essas aqui são 2 ferramentas que podem rodar debaixo dos panos do Dejadup Backups, mas se você não sabe o que cada uma delas faz, recomendo que você nem mexa aqui. Mas ele fala, o Restic é outra ferramenta de backup que pode ser utilizada debaixo do capô ao invés do Duplicity. Espera-se que o Restic habilite novos recursos com mais facilidade no futuro. Esse é um recurso experimental e pode ser removido a qualquer momento.
tenha cuidado, mas qualquer teste que você puder realizar será apreciado. Então, tecnicamente, esse REST é uma opção melhor que o Duplicity, mas como ainda é uma ferramenta de teste, toma muito cuidado, principalmente se você está realizando backups de arquivos mais sensíveis. Eu espero que você tenha curtido essa dica, e se você quiser conferir um outro aplicativo de backup de Linux que funciona um pouquinho diferente, clica nesse vídeo aqui do lado que eu te mostro o Oshotona Backup, que apesar do nome duvidoso, é uma aplicação bem poderosa. Eu te vejo lá.